Amigos, cá estamos outra vez. É muito interessante que, enquanto médiuns, às vezes nós ficamos curiosos para saber o nível evolutivo dos espíritos que nos ajudam. É uma coisa até estranha, meio incoerente, não é? Se nós estamos recebendo ajuda, nós deveríamos ficar felizes por causa disso. Mas a gente ainda fica pensando que qual seria o grau daquele espírito que está nos ajudando. E aí a gente vai tentar identificar algumas características para facilitar uma ligeira compreensão da nossa parte. Primeiro, os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Eles são concisos, sem tirar a poesia da ideia, né? E das expressões. É importante que a gente preste atenção na forma como os espíritos se pronunciam conosco. Os espíritos inferiores, ou falsos sábios, escondem sob a presunção e a ênfase o vazio do pensamento deles. Tem uma linguagem frequentemente mais pretensiosa, ridícula ou obscura, à força de querer parecer profundo. Mas vamos observar o que nos diz o item 10 da questão 267 de O Livro dos Médiuns. O item 10 diz o seguinte: os bons espíritos jamais ordenam. Eles não se impõem, eles aconselham. E se não são escutados, eles se retiram. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem mesmo assim. Todo espírito que se impõe trai sua origem. São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter, só eles, o privilégio da verdade. Exigem uma crença cega e não apelam à razão, porque sabem que a razão os desmascararia. Olha só, como não é tão complicado a gente identificar alguns traços dos espíritos que se dirigem a nós através de outros médiuns. E aí, o espírito Emmanuel traz um comentário muito interessante em que ele vai nos dizendo que os espíritos da luz, eles são pacientes. Em todas as manifestações, eles são benignos. Eles não invejam, não orgulham, não se orgulham, não mostram leviandade, não se ensoberbecem, não se portam de maneira inconveniente, não se irritam, não são interesseiros, não guardam desconfiança, não folgam com a injustiça, mas rejubilam-se com a verdade. Eles tudo suportam, tudo creem, tudo esperam, tudo sofrem. Olha que coisa linda e importante, não é, gente? A caridade neles nunca falha.
Enquanto que para nós, um dia, as revelações gradativas terão fim, os fenômenos cessarão e as provas terminarão por serem desnecessárias. Então, se a gente como que buscasse aquela belíssima fala de Paulo de Tarso, ainda que eu falasse a língua dos homens. Então, a gente pensa assim, ainda que falássemos a linguagem das trevas e não possuíssemos leve raio de entendimento, não passaríamos para os espíritos da luz como pobres irmãos necessitados da luz. Eles não nos classificariam com outros nomes, como nós muitas vezes classificamos as pessoas. Fulano está obsidiado, fulano está desequilibrado, e por aí vai, muitas vezes, os rótulos que colocamos nos que estão por perto de nós. Nós, médiuns, precisamos vigiar muito isso, porque, na verdade, o espírito iluminado nunca chamaria o seu irmão de obsidiado. Ele, como diz Emmanuel aqui, podem estar necessitados da luz, mas não quer dizer que são desequilibrados, obsidiados. Então, vejam bem, os espíritos luminosos, se a gente caísse em todas as faltas e retivesse todos os vícios, a ponto de nos jogar por tempo indeterminado nos despenhadeiros do mal, não seríamos, para os espíritos iluminados, senão criaturas infelizes, carecentes de amor. E se nós dissipássemos todas as forças no terreno da culpa e dedicássemos a vida no exercício da crueldade, sem a mínima noção do próprio dever, isso seria para eles tão somente motivo de maior compaixão. Portanto, a postura do espírito de luz, que nos apoia, é bem identificável através desses pequenos sinais que nós estamos colocando aqui, porque eles não se alteram. Espírito nobre não varia seu comportamento de acordo com o humor. Aliás, o humor deles passa a ser um só. Então, a gente vai percebendo a importância de fazer por onde termos em torno de nós, por perto de nós, esses espíritos da luz e de luz. É importante que a gente reconheça que, ainda que demonstremos fé vacilante, ainda que nossa esperança seja imperfeita e a caridade seja caprichosa, ainda assim, nós temos junto de nós a caridade dos mensageiros do Senhor, que é sempre maior, por não esmorecer em tempo algum. Vejam, eu vou um pouquinho além. Há uma qualidade que nós não temos como mensurar ou citar, porque ela é mais
vibratória, mais espiritual. Mas eu diria que quanto mais nós crescemos intimamente, menos tempo nós temos para julgar os companheiros de jornada, menos tempo nós temos de pesar grama a grama os nossos compromissos e as nossas dores. Esse é um ponto importante para os espíritos amigos de luz e da luz. Nós podemos conhecê-los por essas características. E, à medida que agirmos, nós vamos alcançar aqueles que, meio adormecidos, estão certamente caminhando ao nosso lado, rumo à luz. É preciso que nós tenhamos a devida paciência e nos preocupemos menos com a aparência do espírito do que com o outro lado, entre aspas, que é o lado do mentor do trabalho. Importante que nós possamos caminhar assim, sabendo com a certeza que espíritos nobres nos assistem, mas também tentando resgatar aqueles espíritos que ainda titubeiam na prática do mal, para que eles, ao registrarem nossas mãos estendidas para eles, eles possam também se manter de pé e prosseguirem a jornada enquanto forem necessários, com a certeza de que Deus existe e tudo faz por cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus, o querido Mestre, nos ilumine hoje e sempre. Muita paz.